Semana de Oração Jovem. É um prazer estar aí com todo mundo. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares aí nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. De antemão, eu queria agradecer aí a presença do André, que é o nosso pregador de hoje, e também toda a equipe aí que está por trás aí, né? Nossa equipe, o Adriano e o Rafa, que estão aí ajudando a gente na transmissão. E, bom, eu vou ler os pedidos de oração que a gente recebeu hoje, né? E se você tiver algum pedido de oração, coloque aí nos comentários do YouTube, do Facebook, que eu vou estar lendo. E também a gente vai estar orando por você durante essa semana. A Sandra, ela pede para orar por ela. Ela está com Covid-19, né? Ela está 11 dias em isolamento social, ela está com sintomas leves. E ela também pede oração pela Salete, que é uma tia dela, que também está com Covid, também está com sintomas, mas está sendo medicada já. A irmã Nadira, ela pede oração pelo filho dela, Marcos, que está em tratamento médico. Pela irmã dela, Célia, que sofreu um AVC também, ela pede oração. Eu recebi alguns pedidos aqui, deixa eu dar uma olhada. A Beth pediu oração por ela. E a Vera Lúcia Silva pede oração pela família dela, pela família de uma amiga dela, que faleceu hoje. A gente vai estar orando agora pelos pedidos que vocês mandaram. Continue mandando pedidos de oração nos comentários. E essa semana de oração vai acontecer até sexta-feira, a partir de amanhã às 20 horas. Então, conectem-se aí conosco e compartilhem os links aí durante a semana. Vamos orar pelos pedidos, então. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra e compartilhando do Seu amor. Peço que o Senhor cuide de maneira especial dessas pessoas que eu citei aqui nos pedidos de oração, que o Senhor possa fazer o melhor na vida delas, conforme a Tua vontade, meu Pai. Cuide dessa programação, que seja para a Tua honra e Tua glória. É que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou chamar o Matheus aqui para apresentar o pregador de hoje. Boa noite a todos, boa noite, Tati, boa noite a você que está aí nos assistindo aí pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Queria dizer que eu estou bastante feliz de estar com vocês aqui essa noite, porque hoje é o início de uma série de mensagens que vão falar diretamente sobre algo muito importante para nós como cristãos, né? Sobre a missão. E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre esse tema, porque ao decorrer dessa semana a gente vai ter aqui vários pregadores que vão falar sobre diferentes aspectos da missão na nossa vida. E hoje coube a mim apresentar aqui o nosso primeiro pregador. E o nosso primeiro pregador é o André Urel. Ele é natural de São Paulo. Ele estuda design gráfico e atualmente ele trabalha como publicitário. Mas, além de publicitário, ele também atua fortemente aí, pregando por todo o Brasil, né? Fazendo semanas de oração, pregando em igrejas e viajando bastante aí também, né, André? Atualmente, o André tem pregado bastante pela internet também nas lives, né? Quem não segue ele, acompanha ele lá, né? @André Urel. E é isso aí, gente. Então, mais uma vez, gostaria de reforçar aí, André, a nossa alegria de ter você aqui com a gente, compartilhando a palavra. E é isso aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tati. Todos os amigos que estão acompanhando a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube. É um grande prazer para mim, uma satisfação estar mais uma vez com vocês. E eu digo mais uma vez porque no ano passado a gente teve o privilégio e a oportunidade de estar junto num fim de semana especial com Deus, que fizemos com os jovens da Parada Inglesa. Eu lembro que o tema era o reino em nós, entre distorções e realidades. E a gente pôde, naquela ocasião, conversar tanto na sexta-feira quanto no sábado de manhã e no sábado à tarde, sobre como nós temos a perspectiva e a possibilidade de viver o reino de Deus nessa terra, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e como alguns valores desse reino foram distorcidos e precisam ser corrigidos para que a gente possa antecipar a realidade dele enquanto a gente vive aqui. Agora a gente está em 2020,
um outro contexto, uma outra realidade. Com certeza, nenhum de nós imaginava que em pouco tempo, em menos de um ano, tudo iria mudar. A nossa rotina, o nosso cotidiano, o trabalho, a faculdade, os lazeres, e de repente a gente está numa outra realidade, onde o virtual substituiu completamente o presencial, e nós já estamos, enquanto igreja, há muitas semanas, muitos meses sem nos reunirmos de maneira presencial. Mas é fato que o virtual substituiu o presencial, mas não substituiu o real. O real, ele continua acontecendo. E por meio dessas conexões que a gente faz na internet, por meio de lives, de Zooms, de YouTubes da vida, a gente tem o prazer de se encontrar, de se conectar, e se conectar não apenas nas conexões, mas se conectar também na palavra de Deus. E na noite de hoje a gente tem essa alegria de se rever, mesmo que de maneira virtual, para nos, como eu disse, nos conectarmos na palavra, nos conectarmos no Espírito, compartilharmos desse tempo em que vivemos juntos e dessa maneira experimentarmos de maneira real o crescimento da palavra, o crescimento do reino, o crescimento da igreja, mesmo que cada um na sua casa, onde quer que você esteja. Hoje é um dia muito especial, esse domingo que para muitos é comum, é o domingo que a gente começa aqui com os jovens da Parada Inglesa, a Semana de Oração Jovem, que foi dada ao tema A Convocação, onde, como o Mateus disse, nós vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados à missão que nós temos e alguns elementos que fazem parte dessa missão. Cada noite você vai poder acompanhar um tema diferente, um orador diferente, um convidado diferente. E hoje eu tive esse privilégio e essa alegria de estar aqui falando com vocês. Então, meu boa noite para você, onde quer que você esteja. É o desejo do meu coração que você possa viver um momento especial agora. Que esse tempo seja dedicado ao reino de Deus. Que você consiga se desconectar por alguns minutos das outras redes sociais, das atividades que você porventura esteja fazendo, e que você possa se concentrar e se conectar junto comigo aqui nesse tema importante que a gente tem hoje. Hoje nós vamos falar de Jesus, com certeza o mais sublime dos temas. A gente prega muitas vezes sobre diversos temas, sobre diversas doutrinas, sobre diversos assuntos, mas não existe nada mais importante, mais bonito, mais especial do que falarmos de Jesus. E ao longo dessa semana, entre todos os itens e assuntos que vamos falar, a gente começa falando dele, aquele que é, dentro dessa obra de convocação, o nosso recrutador. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre Jesus, aquele que em algum tempo na sua história e no passado te chamou, e aquele que ainda, nos dias de hoje, te chama. E logo de começo, logo de cara, eu queria fazer algumas perguntas simples aqui para sua reflexão, e você eventualmente não precisa responder. Se você quiser responder aí nos comentários do YouTube ou do Facebook, seria muito legal. Mas eu gostaria principalmente que você parasse para pensar um pouquinho nisso. O que é que o nome de Jesus traz para você? Se eu apenas te disser Jesus, que imagem vem à sua mente? Que conceito vem à sua mente? Que lembrança vem à mente? Você se lembra quando foi a primeira vez na sua vida que você ouviu falar sobre Jesus? Será que talvez você se lembre quando foi a primeira vez que você falou com ele? E talvez você tenha nascido num lar cristão ou tenha tido contato com as histórias da Bíblia e com a realidade de Jesus desde a infância. Mas eu sei que chega uma fase, talvez na adolescência ou no fim da juventude, onde você percebe que as coisas não são tão simples assim e talvez você tenha brigado com Jesus. Você lembra quando foi a última vez que você brigou com Jesus? Que você lutou com ele? E se talvez está muito distante, num passado remoto, essas experiências, eu te pergunto, quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você ouviu alguém pregar especificamente sobre Jesus? Quando foi a última vez que você falou ou conversou com Jesus?
Quando foi a última vez que você teve desavenças e brigou e se indignou e lutou com ele em oração? Quem é Jesus para você? Como você enxerga Jesus nos dias de hoje? Você enxerga Jesus como um amigo, como um pai, como um juiz, como um senhor? Com certeza é verdade que todos esses títulos, esses adjetivos e esses atributos, eles correspondem à imagem de Jesus. Mas hoje eu gostaria de te convidar a enxergar e a conhecer esse Jesus por essa característica peculiar que ele tem, que é necessária e importantíssima na nossa compreensão da missão. Jesus o Cristo, como sendo o recrutador. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo. Eu não sei se ela está por aí, espero que esteja. A minha Bíblia já está aqui comigo do meu lado. E eu quero ler com você alguns versos da Bíblia nessa noite. E eu começo te convidando a abrir a Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o doutor Lucas. E eu quero ler com você do capítulo 6, os versos 12 até o 16. Então, abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no 6º capítulo, que eu quero ler com você alguns poucos versos. O contexto desse texto que a gente vai ler, ele, para que você esteja por dentro do que está acontecendo, é o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 6 de Lucas, Jesus foi chamando vários discípulos. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, Jesus não chamou apenas 12, mas ele chamou dezenas de pessoas para segui-los e para acompanhá-lo. No capítulo 8, um pouquinho mais para frente, a Bíblia vai citar, o doutor Lucas vai citar alguns outros discípulos que acompanhavam Jesus. E ele faz uma menção especial a mulheres: Maria, Joana, Susana e muitas outras mulheres que, segundo o início do capítulo 8 de Lucas, bancavam o ministério de Jesus, davam assistência a Jesus e aos seus discípulos com os seus bens. Então, pensa que coisa maravilhosa. Discípulos de Jesus que às vezes nem estavam no meio dos 12 que a gente muito conhece, e que eram homens, mulheres, jovens, crianças, e que participavam ativamente do ministério de Jesus sem nenhum tipo de constrangimento. Hoje em dia tem muitos homens que, se alguma mulher paga a conta, eles já se sentem ofendidos em sua masculinidade. Com Jesus não tinha isso. Capítulo 8 de Lucas fala que as mulheres pagavam a conta, e Jesus agradecia e ficava junto com elas, e era uma coisa maravilhosa. E dessas dezenas de discípulos que acompanhavam Jesus, dessas dezenas de seguidores que acompanhavam Jesus, Jesus escolheu de maneira muito específica 12, aqueles a quem a gente chama de apóstolos, e que se tornaram mais íntimos então, aqueles que se tornaram líderes desse processo e embaixadores da realidade, testemunhas fiéis de tudo aquilo que Jesus veio para viver no meio deles. Então eu leio com você agora do verso 12 até o 16 do capítulo 6 de Lucas, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Note que Jesus passa a noite toda em oração. E no verso 13 a gente descobre qual é o motivo dessa noite de oração, dessa noite de vigília. E o verso 13 diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, como eu disse, essa grande quantidade de pessoas que o acompanhavam, e escolheu 12 entre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Então aqui a Bíblia deixa clara que entre todos os discípulos que seguiam e acompanhavam Jesus, depois de passar uma noite em oração intercessora, uma noite orando por essa escolha e por cada um deles, Jesus agora faz então esse chamado ou essa definição específica para esses 12. E o verso 14 diz assim: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então, note que a Bíblia menciona aqui alguns nomes desses que são chamados de apóstolos,
Mas como esse texto foi escrito depois e não em tempo real, esse texto já traz para a gente algumas informações que são quase que spoilers. Então a Bíblia fala que ele chamou Simão, a quem ele daria no futuro, Jesus, o nome de Pedro, e chamou também outros, tipo Judas, que se tornou o traidor, o traidor no final já é designado. São alguns spoilers que aparecem no texto. E eu quero convidar você, evidentemente a gente teria condição e subsídio para analisar o papel de Jesus como um recrutador na história de cada um desses personagens. Mas na noite de hoje eu convido você a enxergar Jesus como um recrutador na história desse primeiro discípulo, desse primeiro apóstolo que foi mencionado aqui, Simão, a quem Jesus dá o nome de Pedro. O contexto da história de Pedro, ela é muito clara. O chamado dele aparece nos evangelhos sinóticos, que são tanto o livro de Mateus quanto de Marcos e de Lucas. São esses chamados evangelhos sinóticos porque contam histórias paralelas ou muito semelhantes a respeito dos fatos ou dos acontecimentos. E Jesus, ele muda o nome de Simão e passa a chamar Simão de Pedro em um evento que também está contado tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Lucas, quanto no livro de Marcos. Você conhece a história e você talvez se lembre do que é que aconteceu. A história acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes. Note que Jesus havia passado, antes de chamar os seus discípulos, 40 dias sem comer. Então Jesus não tinha problema nenhum com fome. Mas no livro de Marcos, a Bíblia fala que ele ficando 3 dias com a multidão, ele disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque eles estão com fome. O Jesus que consegue ficar 40 dias sem comer, tem compaixão de algumas pessoas que estão algumas horas sem comer. Porque a compaixão desse recrutador, a compaixão desse Jesus, ela sobressai em todas as circunstâncias. E em todos os momentos, Jesus extrapola o seu amor, ele extrapola o seu cuidado, ele mostra a importância da manutenção da vida. E antes da gente chegar na história em si, só esse contexto já nos traz uma grande lição, que a experiência cristã não é sobre obras humanas, não é sobre méritos, talentos ou conquistas pessoais. A experiência cristã é sobre Jesus. E como podemos encontrar Jesus no próximo, atendendo as necessidades de cada um deles. Jesus multiplica o pão para atender as necessidades da multidão. E assim ele mostra que ele é o responsável pela manutenção da vida. Ele mostra que ele oferece graça. E ele mostra que a nossa responsabilidade não é de viver uma espiritualidade individual, não é de conquistar uma comunhão com Deus sozinho, isolado, mas é de encontrarmos a Cristo por meio do próximo. Toda vez que fazemos algo a um desses pequeninos, atendemos as suas necessidades, nós encontramos a Jesus. E nesse contexto, depois da multiplicação, Jesus então se aproxima desses que são os seus apóstolos, os 12. E a pergunta dele é uma pergunta muito emblemática e importante naquele contexto. E ele pergunta para os seus discípulos quem dizem ser o Filho do Homem, quem as pessoas andam dizendo por aí que eu sou. Note que Jesus não depende da opinião das pessoas. A identidade dele não está vinculada à percepção da multidão ou da maioria. E muitas vezes nos nossos dias a gente pensa que a nossa identidade está definida por aquilo que pensam de nós, por aquilo que dizem a nosso respeito. E Jesus não tem essa preocupação, mas ele acha importante saber da opinião das pessoas. Ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E é por isso que eu perguntei logo no início dessa reflexão: quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta diz muito a respeito de você. E é exatamente isso que acontece. Porque quando Jesus faz essa pergunta, os apóstolos começam a responder. Uns estão dizendo que você é Elias, o maior dos profetas. Outros, Jeremias, um dos profetas mais significativos da história de Israel sob o domínio da Babilônia, agora no contexto que eles estavam no domínio de Roma. Outros dizem que ele era João Batista, e Jesus havia dito que nenhum outro nasceu de mulher maior que João Batista. Seriam boas respostas.
Seriam grandes elogios chamar Jesus de cada um desses personagens. Mas Pedro, Simão, esse da quem a gente está conversando, ele, sem pensar, sem titubear, ele se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu e você conhecemos a sua história e conhecemos também a resposta de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim: Bem-aventurado é você, Pedro, porque você deu essa resposta. E se eu sou Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou dizer agora para você quem você é. E você não é Simão, você é Pedro. E sobre essa pedra, e Cristo se refere a si, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amigos, isso não é informação, isso é uma revelação. Pedro tem uma revelação de identidade na pessoa de Cristo Jesus. Revelação é uma verdade supra-racional, a qual a gente só pode ter acesso de joelhos diante de Cristo. Simão sempre foi Pedro, mas ele não sabia disso, porque ele vivia uma vida encoberto pelos seus próprios pecados, pelos seus impulsos, pelas suas falhas, pelos seus erros, até que de repente ele tem um encontro com um recrutador. E esse recrutador, Jesus, revela para ele quem ele verdadeiramente é, quem ele foi criado para ser. Quando eu e você assumimos, entendemos, admitimos e reconhecemos quem é de fato Cristo Jesus, ele revela quem nós de fato e quem nós verdadeiramente somos. Jesus, esse recrutador, ele veio resgatar a nossa verdadeira identidade. É por isso que Apocalipse fala que existe um novo nome para mim e para você. Porque esse nome que nós conhecemos hoje, essa história que nós conhecemos hoje, ela é uma história parcial, limitada, mas em Cristo Jesus nós enxergamos o nosso verdadeiro potencial. Por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, aquele famoso capítulo do amor, no finzinho Paulo vira e fala assim: hoje nós enxergamos como que num espelho embaçado. Quem que você enxerga no espelho? Você mesmo. Mas a imagem que você tem hoje de você mesmo é embaçada. Ela é manchada pelo vício, ela é manchada pelo trauma, ela é manchada pelo erro, ela é manchada pelo pecado. Mas Paulo fala que vai chegar um dia em que nós o veremos e nós nos veremos como ele nos vê, como nós verdadeiramente somos, enxergaremos face a face e não mais como um espelho embaçado. Porque agora nós teremos a imagem a respeito de nós como Jesus, o nosso recrutador, nos vê. E você deve pensar: meu, que fácil. Depois da revelação de Jesus, fica fácil. Jesus já disse para Simão que ele era Pedro, e agora ele não tinha mais crise nenhuma de identidade. Não tinha problema mais nenhum emocional ou espiritual, porque o próprio Jesus disse para ele quem ele é. Só que se você acompanhar comigo a história de Pedro no Evangelho, você vai perceber que não foi tão simples assim. Mesmo depois de ter sido recrutado como discípulo, de ter sido recrutado como apóstolo, de ter sido escolhido, caminhado ao lado de Jesus, recebido dele um novo nome, Pedro ainda vivia constantemente num conflito de identidades. E logo na sequência da história, na sequência que vem dessa, que Jesus chama ele de Pedro, porque ele foi bem-aventurado de Deus, Jesus vira e fala assim: arreda, Satanás. Como se Pedro agora estivesse dando mais uma vez voz a Simão e falando coisas contrárias ao reino de Deus. Pedro vê Jesus ser transfigurado diante dele, a revelação maior do Filho de Deus na terra. E ele vem com umas ideias malucas: vamos construir barraca, vamos fazer não sei o quê. E a Bíblia fala que ele foi literalmente interrompido por Deus o Pai. Deus quase falou: Pedro, calma a bola aí, fica quieto um pouco. Deixa eu te falar o que é que está acontecendo. Ouça a Cristo. Fale menos e ouça mais a Cristo. Se foque menos naquilo que você tem para falar, naquilo que você tem para fazer, naquilo que você pode fazer nas suas próprias forças, nos seus planos e nas suas ideias. E ouça a Cristo Jesus. E a crise de identidade não para por aí. Pedro vai andar com Jesus nas águas e ele cai.
No momento da crucifixão, um pouco antes, Pedro corta a orelha do soldado, dando vazão mais uma vez a esse espírito de Simão, a esse espírito de homem meritocrata, que quer fazer por merecer, que quer provar em todas as circunstâncias o seu valor por meio das suas ações. E talvez nesse momento, nessa altura, você deve estar se perguntando: André, por que é que você está falando isso? Por que é que você está contando e relembrando a história de Pedro, um dos discípulos e um dos apóstolos, nesse contexto de falar de Jesus como recrutador? E eu vou te contar por quê. Eu estou falando disso porque desde que definiram o tema da semana e desde que o Mateus disse que o meu tema seria falar sobre Jesus como recrutador, eu fiquei pensando, quem que vai ouvir essa mensagem? Quem são as pessoas que estarão do outro lado da tela nesse domingo à noite? E eu tive e tenho quase certeza que talvez a grande maioria, se não a maioria absoluta das pessoas que estão online agora, acompanhando com a gente essa mensagem, são pessoas que já fazem parte de um contexto religioso. São pessoas que já fazem parte da igreja. São pessoas que já estão batizadas, já aceitaram, já conhecem e já ouviram tantas vezes falar de Jesus. E eu perguntei para mim mesmo, qual é o sentido de pregar desse recrutador para quem já foi recrutado? Qual que é o sentido de falar do evangelho para quem já se considera crente? Qual que é a lógica de fazer isso? Não seria uma redundância espiritual repetir a mensagem de um recrutador para todos nós que, de certa maneira, já nos consideramos recrutados ou parte desse reino, dessa aliança, dessa promessa divina? E eu decidi falar dessa maneira, nesse ângulo e nessa perspectiva, porque nos conflitos de identidade da caminhada de Pedro, existe uma lição muito importante. E eu entendi isso, que Cristo Jesus não apenas foi quem nos chamou, mas Cristo Jesus ainda é quem nos chama. Cristo Jesus não apenas foi o seu recrutador no passado, quando você o conheceu, quando você estudou a Bíblia, quando você decidiu se batizar, mas Cristo Jesus ainda é o seu recrutador, porque nos nossos dias, assim como Pedro, nós vivemos conflitos espirituais. E nós duvidamos, e nós questionamos, e muitas vezes nós nos focamos naquilo que nós temos, ou podemos, ou não podemos fazer, e deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é aquilo que Cristo Jesus está disposto a fazer por nós. E agora eu convido você a avançar comigo um pouco a leitura da Bíblia. E eu quero que você, ainda no livro de Lucas, vá para o capítulo 22. E eu quero ler com você apenas um verso aqui, que é o verso 32. Aqui já é algo que acontece quase no final da história da relação de Pedro com Jesus. Lucas, o capítulo 22, o verso 32. E nós lemos assim. Eu vou ler a partir do verso 31, na verdade. Lucas, capítulo 22, o verso 31 e 32. Ele diz assim: Simão, Simão. Meus amigos, aqui a gente já para e pensa. Como é que Jesus pode, depois de quase 3 anos na companhia de Pedro, como é que ele pode, depois de ter mudado o nome de Simão para Pedro, chamar novamente Pedro de Simão? Será que Jesus havia esquecido que ele tinha dado um novo nome e uma nova identidade para Pedro? Com certeza Jesus não tinha se esquecido. Mas Pedro muitas vezes agia como Simão. Pedro muitas vezes agia conforme a sua velha natureza. E é por isso que Jesus o chama por este nome, pelo primeiro nome dele, Simão. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha que bonito. Primeiro verso, primeiro texto que a gente leu. Eu disse para vocês que antes de Jesus escolher a Pedro, ele passou uma noite em oração por ele. No começo da nossa história, da nossa trajetória, eu orei por você. E agora, quase no fim desse relacionamento, Jesus olha para Pedro novamente e diz mais uma vez:
eu orei por você. E na sequência ele diz assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha isso, meus amigos. Jesus vira para Pedro e fala: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Será que Pedro ainda não era de fato um convertido? Note que isso acontece aqui um pouco antes, uma noite antes do dia em que Jesus vai ser preso. Na última noite, no último dia com Jesus, Pedro ainda aparentemente não era um convertido. Um dos primeiros a ser chamado, um dos primeiros a ser escolhido, um dos primeiros a ser eleito como apóstolo. Parece que ainda não era convertido. No verso 33, na sequência, Pedro fala assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro ainda estava focado nele. Pedro ainda se avaliava pelo seu valor, pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos. E ele fala assim: Jesus, eu estou pronto. Eu morro por você. Eu vou para a prisão por você. Eu nunca vou te negar. E na sequência, Jesus fala que sim, que antes que o galo cante, Pedro negaria Jesus 3 vezes. E Pedro tinha esse espírito e ele falava dessa maneira porque ele, em todas as histórias, confiava mais em si mesmo e nas suas obras do que ele confiava em Jesus. Ele confiava mais no amor dele por Jesus do que no amor de Jesus por ele. E enquanto ele vivia essa distorção dos fatos e das realidades, ele negou a Jesus. Quantas promessas você já fez para Deus e não conseguiu cumprir? Quantos votos, compromissos e apelos você aceitou e não conseguiu manter? Quantas vezes você já se decidiu no seu coração fazer as coisas de maneira diferente e simplesmente acha que o tempo passa e que tudo volta a ser igual, tudo volta a ser como antes? Isso acontece, meu amigo, minha amiga que está aqui com a gente, quando você baseia o seu relacionamento com Deus em você. Quando você baseia o seu relacionamento com Deus em você, o seu relacionamento passa a ser inconstante, frustrante, decepcionante, porque nós, seres humanos, somos instáveis. A gente é assim. Enquanto o foco de Pedro era o seu amor, a sua performance, ele traiu a Jesus. E muitas vezes, tantas pessoas deixam a igreja. E não deixam a igreja por causa dos outros. Na maioria das vezes eles dizem que é porque alguém fez algo contra ele. Mas talvez na maioria das vezes as pessoas deixem a igreja por si mesmas. Pedro se afastou de Jesus porque ele se decepcionou consigo mesmo. Porque ele achou que amava demais. Porque ele achou que era forte demais. Porque ele achou que estava preparado. Mas na própria força dele, ele não conseguiu. Ele se frustrou, se machucou, se magoou e, consequentemente, se afastou. Mas a história não termina aqui. Eu quero terminar ela lendo para você uma outra parte que está agora no Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 21. João, ele tem uma linguagem diferente, ele não é um dos evangelhos sinóticos, porque a maneira de João narrar é muito diferente da maneira com que os outros 3 apóstolos narram. E em João, no capítulo 21, nós temos um outro contexto. Jesus não está agora recrutando ou chamando seus discípulos ou apóstolos pela primeira vez. Jesus não está mais conversando com eles a respeito da sua identidade. Jesus não está falando com Pedro a respeito desse ímpeto dele em amar a Jesus, que muitas vezes é falho. Mas aqui nesse contexto, Jesus já foi crucificado. Ele já morreu. Pedro já negou a Jesus.
E agora, no capítulo 21 de João, a partir do verso 4, esses discípulos que foram recrutados uma vez, depois da morte do seu Senhor, eles se encontram novamente no mesmo local, na mesma situação que eles estavam antes de terem sido chamados. A partir do verso 4, lê assim: Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus volta a aparecer na praia, só que dessa vez os discípulos não o reconhecem. E perguntou-lhes Jesus, verso 5, Filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Lote que coisa linda. O arco da história se inicia numa praia, com uma pesca, depois de uma noite de decepção e com um milagre da parte de Jesus na história de Pedro. E aqui, nesse momento, a gente tem um recap, uma revisita a essa história. Note como que Pedro deve ter se sentido nesse momento, quando, na verdade, ele revive aquilo que havia acontecido no começo da sua história. E no verso 7, diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E note só, a Bíblia fala, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E eu e você sabemos, o Evangelho de João é muito claro, que João se acha o discípulo a quem Jesus amava. João acha que ele é aquele que é amado por Cristo. E ele olha para Pedro e fala assim, é o Senhor. E na sequência, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede como os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima delas peixes, e havia também pão. E Jesus disse, trazei alguns dos pães que acabastes de apanhar. Olha só, Pedro, quando ele ouve e vê que é Jesus, ele não se contenta em ficar no barquinho, ele espera o barquinho chegar, e ele pula na água, e ele vai correndo até o encontro de Jesus. E ele vê que Jesus tem agora uma fogueira com pães e com peixes. Jesus pergunta se eles têm alimento, mas Jesus não precisa do alimento deles, porque Jesus é aquele que oferece pela sua graça, pela sua compaixão, assim como na multiplicação dos pães, esse sustento. E assim como eles comeram pães e peixes na multiplicação, antes de Jesus revelar para Pedro quem ele era, agora eles comerão pães e peixes nesse contexto, antes de Jesus dar uma nova e mais importante ainda visão de Pedro a respeito de quem ele é e a respeito de quem ele é chamado para ser. Até o verso 14, a Bíblia conta um pouquinho de como foi esse jantar, essa ressurreição. E no verso 15 diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Note que o mesmo Jesus, que havia mudado o nome de Simão para Pedro, mais uma vez aqui, chama Pedro de Simão. E Jesus chama Pedro de Simão não porque ele havia se esquecido, mas porque mais uma vez ele entendia que por mais que Pedro havia recebido uma nova identidade, ele ainda vivia na sua identidade antiga. Você sabe o que é isso? Você se sente assim? Recebeu uma nova identidade, uma nova natureza, mas constantemente ainda se vê flertando com aquilo que você era antes de conhecer o Evangelho? E Jesus começa a perguntar, e Jesus repete 3 vezes a pergunta. Se Pedro amava, se Simão amava Jesus mais do que os outros. E que pergunta é essa, né? Que coisa chata ficar comparando, competindo sobre quem ama mais. E Jesus faz essa pergunta por uma única razão. Pedro vivia competindo para mostrar para Jesus que ele era o discípulo que mais o amava. Pedro era o primeiro a falar.
o primeiro a declarar que ele é o Filho de Deus, o primeiro a fazer cabana na transfiguração, o primeiro a tirar a espada para defender o nome de Jesus, o primeiro a dizer que não queria que Jesus lavasse os seus pés, mas pelo contrário, que ele que devia lavar os pés de Jesus. Pedro estava sempre querendo provar algo para Jesus. Pedro estava sempre focado nele mesmo, no que ele era, no que ele podia oferecer. E nessa competição, depois de trair a Jesus por 3 vezes, Pedro entendeu que ele havia perdido. Porque essa, meus amigos, não é uma história sobre o amor de Pedro por Jesus. Essa não é uma história sobre o quanto Pedro ama Jesus. Mas essa é uma história sobre o amor de Jesus por Pedro. É por isso que, na sequência, no verso 18, Jesus diz assim: em verdade eu te digo. Depois de perguntar 3 vezes sobre o amor, existe aquela dialética entre o ágape e o filéu que você com certeza já conhece. Eu não quero me atentar a isso. Mas no verso 18, Jesus diz assim: em verdade eu te digo que quando era mais moço, tu cingias a si mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás a mão e um outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só que Jesus fala assim: quando você era mais jovem, Pedro, você fazia tudo o que você queria, o que dava na sua telha. Você confiava em você mesmo, nas suas ações, no seu mérito, na sua vontade, no seu ímpeto. Mas vai chegar o dia em que você vai passar por uma maturidade de vida e também por uma maturidade espiritual. E você não vai glorificar mais a Deus fazendo aquilo que você quer, mas você vai glorificar a Deus entendendo que é Ele quem tem que fazer a vontade. E você precisa apenas entender, aceitar ou acreditar. E no finzinho do verso 19 diz assim: depois de falar, acrescentou-lhe: segue-me. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. O mesmo recrutador que no início da história convida Pedro numa praia, depois de uma pesca miraculosa para segui-lo, agora, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois de Pedro ter traído a Jesus, ele repete esse mesmo convite com essas mesmas palavras: segue-me. Jesus prega, Jesus recruta novamente este recrutado, como se fosse a primeira vez. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, no seu próprio amor, você faz o que você quer. Mas quando você me segue, é a minha vontade que prevalece. E isso tem a ver com maturidade espiritual. E na sequência, depois de Jesus olhar para Pedro e falar: Pedro, segue-me, olha o que diz o verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que nós já sabemos que é João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E nós sabemos que quem fez essa pergunta foi o próprio João. E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Olha só, Jesus convida Pedro para o seguir, mesmo depois da traição. E Pedro vai com ele, mas ele nota que João está indo junto, sem ter sido convidado. Então ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, e João? E quanto a esse? Será que é para ele seguir-me também? Como será que ele vai morrer? Será que ele vai ser idoso? Qual que é a história dele? E aí na sequência, Jesus responde no verso 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. A resposta de Jesus é: não se preocupe com João. Não se preocupe se ele está vindo, se ele está seguindo, se ele não está, porque o meu chamado para você é que você me siga. João, ele se entendia desde o princípio e se chama como o discípulo amado. Na carta que ele escreve, na epístola 1 João 4,19, é ele que diz que nós amamos a Jesus, porque ele nos amou primeiro. Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, esse discípulo aqui que se acha o discípulo amado, por que ele está seguindo a gente? Você por acaso convidou ele?
E a resposta é evidente. João está seguindo a Jesus porque ele sabe que Jesus o ama. E você é naturalmente compelido a se sentir bem perto daquelas pessoas que você sabe que te amam. Pedro se compara com João para parecer menos traidor, porque Pedro pelo menos foi até perto do local da traição, mas onde é que estava João? Que ninguém nem ouviu falar. O foco de Pedro tem que sempre estar em quem ama mais. E ao olhar para João diante de Pedro, Jesus está dizendo que o que importa não é quem ama mais, mas o que importa é quem aceita o meu amor, quem aceita o amor de Jesus. Está preocupado com João, Pedro? Siga-me como ele, com a maior cara de pau, sem nem ter sido convidado, porque ele sabe, porque ele acredita, porque ele entendeu que o meu amor por ele não tem fim. Enquanto o foco de Pedro era o seu amor, ele traiu Jesus. Mas quando ele entendeu o amor de Jesus, a graça o alcançou. É ele, Cristo Jesus, quem nos chama. E no fim das contas, isso é tudo o que importa, porque é tudo sobre ele. Pessoas que amam e que tentam amar a Deus estão dispostas a coisas terríveis, dispostas a matar. As cruzadas estão aí para mostrar isso. Quantas pessoas na igreja, muitas vezes, pelo zelo do amor a Deus, machucam outras pessoas, ferem outras pessoas, afastam outras pessoas. E pessoas que tentam amar a Deus fazem muitas vezes isso, mas pessoas que entendem que são amadas por Deus, ao invés de estarem dispostas a matar, estão prontas para morrer. E esse é o convite que Jesus faz. O Evangelho não é sobre amar a Deus. O Evangelho é sobre o amor de Deus por cada um de nós. Essa é a boa nova do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, é o Deus de amor e Ele te ama. Jesus não veio até a terra para mendigar o seu amor. Jesus veio até aqui para te amar. Se você peca, se você falha, se você erra, se você cai, a Bíblia vai dizer que você não precisa mais temer nem se desesperar, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, e Ele nos ama. Cristo Jesus te ama. É Cristo quem diz que tem um amor para cobrir todas as suas traições. O amor que lança fora todo o medo. Pedro não foi um grande autor da Bíblia, ele não escreveu nenhum dos evangelhos, mas ele escreveu 2 epístolas muito pequenas. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso 8, é ele quem diz que o amor cobre uma multidão de pecados, porque ele conhecia o seu ímpeto, o seu desejo, a sua confiança em si mesmo, na sua performance, no seu merecimento. E ele entendeu que nada era suficiente, até que o amor de Jesus o cobriu, o esbanjou, o limpou e fez dele uma nova criatura. E se você ler a primeira e a segunda epístola de Pedro, você vai perceber uma coisa muito interessante. Talvez a maneira com que Pedro mais chame aqueles a quem ele destina a sua carta é de amados. Só no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, 4 vezes ele fala: amados, não tenham isso, isso, aquilo. Amados, façam isso e aquilo outro. Amados, vos escrevo porque Pedro entendeu que mais importante do que querer provar ou mostrar o seu próprio amor é entender pela graça do Evangelho que eu e você, nós somos amados por Deus. Eu não sei quem é que está aí do outro lado dessa tela hoje. Não sei se você chegou no começo dessa mensagem, no meio, no fim. Eu não conheço a sua história, não sei quais são as suas tentações, suas crenças, seus erros, seus pecados, suas limitações. Não sei quais são os altos e baixos que a sua vida espiritual já deu. Mas nessa noite o meu desejo é que você ouça mais uma vez o chamado desse Cristo recrutador.
e que você entenda, de uma vez por todas, que o amor dele é suficiente. O amor de Cristo Jesus por você é mais do que suficiente. E o meu desejo é que a última palavra na sua vida seja todos os dias a palavra de amor de Cristo Jesus. Porque, citando Paulo, um dos grandes autores da Bíblia, também chamado por Cristo Jesus num outro contexto, eu, André Urel, eu estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peço para você fechar os seus olhos comigo, agora onde você está, para que a gente possa orar a esse Deus. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque por meio da Tua palavra, nós nos encontramos mais uma vez com o Teu Filho, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza que antes de que o amássemos, Ele nos amou. Obrigado porque antes mesmo de nascermos, Ele se entregou, Ele se sacrificou e Ele morreu por cada um de nós para provar e não deixar dúvida nenhuma a respeito de quanto o Senhor nos ama. Muitas vezes, Senhor, tantos de nós que fazemos parte da igreja, nos decepcionamos, nos magoamos, brigamos contigo, porque falhamos, erramos, não agimos segundo aquilo que muitas vezes prometemos. Nós nos frustramos, Senhor, nos decepcionamos com o Senhor e conosco mesmos, porque nós muitas vezes baseamos o nosso relacionamento contigo na nossa própria performance, no nosso próprio desejo, na nossa própria vontade, e nós somos falhos, Senhor, e caímos. Que assim como Pedro, nessa noite, nós possamos entender que o Senhor ainda não apenas nos chamou no passado, mas o Senhor continua nos chamando no presente. Obrigado porque Cristo Jesus ainda é o nosso recrutador. Obrigado porque Ele não se cansa de dizer mais uma vez, segue-me, segue-me e segue-me. Obrigado porque Ele não cansa de nos lembrar que nele nós temos uma nova identidade. E obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos essa possibilidade de ser novas criaturas, que não vivem baseadas no amor que tem para oferecer, mas que são definidas pelo amor que receberam, pelo amor que recebemos de Ti. Que nessa noite, todas as pessoas que estão conectadas com a gente nessa live, nesse culto, e eventualmente as que vão ouvir depois, possam sentir o Teu abraço, o Teu afeto, o Teu carinho, a Tua graça e o Teu amor. E que a certeza desse amor nos dê força, Senhor, para continuar até o dia em que, assim como Pedro, nós Te encontraremos do outro lado. Nós Te pedimos isso, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e, acima de tudo, pelo Teu amor, porque nós cremos que essa é a Tua vontade. Amém. Queria agradecer o André. André, muito obrigada por ter se disposto a estar aqui conosco essa noite, a pregar sobre esse amor, sobre essa graça. Eu tenho certeza que essa mensagem tocou no coração de muitas pessoas, assim como tocou o meu. E que Deus continue te usando, abençoando o seu ministério. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de estarmos juntos aqui. Obrigada mesmo. E para você que gostou aí da nossa live de hoje, vamos continuar essa semana aí juntos, conectados todos os dias, agora a partir das 8. Amanhã um tema novo, um pregador novo, então esteja conosco aí às 8 horas. André, você quer concluir, falar alguma coisa? É só dizer que o prazer foi meu, que é sempre muito bom estar com vocês e que eu espero que a graça de Deus acompanhe cada um de vocês nessa próxima semana. Amém. Feliz semana para você e para todo mundo. Obrigada.